Ela, que investimentos recomendas para quem quer pouco risco e rentabilidades altas? Se queres risco zero, não invistas. Há uma pergunta que já me colocaram imensas vezes. O que eu pessoalmente gosto de fazer é encontrar um balanço entre a diversificação do teu portfólio pode ajudar a reduzir o risco, perdes o teu capital. Eu sei que isto é difícil e para quem se quiser iniciar no mundo dos investimentos quer é começar, não é? Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece, e hoje vamos abordar um assunto muito importante, nomeadamente como ultrapassar as inseguranças para finalmente poder começar a investir. Decidi fazer este vídeo porque no inquérito que enviei há um tempo atrás, às pessoas que estão inscritas na minha mailing list do meu site, perguntei o que é que te faltava para começar a investir. E muitas pessoas responderam de facto que faltava a coragem para começar, não é? Ultrapassar o medo para começar a investir. Se tu foste uma dessas pessoas que me indicou isso no inquérito, comenta abaixo. Eu acho mesmo que estas dicas te vão ajudar, mas no final do vídeo diz-me tu. Então, eu percebi que ainda há muita gente que não deu o primeiro passo por receio, por falta de coragem ou por medo, e temos então que retirar esse fator medo. E para isso temos de perceber de onde é que esse medo vem, não é? Comecemos então por essa reflexão. O que é que precisas de ter para deixar de sentir o medo para investir? Ou seja, imagina-te no futuro, já és investidor ou investidora, o que é que te fez começar, ou arriscar, ou então perder esse medo, não é? E se com esta reflexão não vais lá, pensa noutros momentos na tua vida em que ultrapassaste uma dificuldade que achavas que seria impossível e que mesmo assim conseguiste. Será que as estratégias que usaste na altura também se podem implicar neste caso? Pensa um pouco sobre estas questões. De qualquer modo, agora vamos ver então algumas estratégias concretas que podes usar para reduzir o risco nos investimentos e com isso perder o medo. Todos os investimentos têm risco. Se queres risco zero, não invistas. Ponto. Mas se queres investir e estás disposto a correr algum risco, tenta fazer com que esse risco seja o menor possível, não é? O ideal seria investimentos com risco baixo, mas rentabilidades elevadas. Acontece que nos investimentos, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. E o contrário também se aplica, não é? Quanto maior o risco, maior as possíveis rentabilidades. Há uma pergunta que já me colocaram imensas vezes, que é: Ela, que investimentos recomendas para quem quer pouco risco e rentabilidades altas? Isso não existe, ou pelo menos eu ainda não encontrei. Portanto, tens que perceber para ti mesmo qual é o risco que estás disposto a correr. Agora, há coisas que podes fazer para, no fundo, indiretamente reduzir o risco de perder o teu capital todo, não é? E eu vou explicar-te como. Em primeiro lugar, tens de estar confortável com o risco que vais correr. Se não estás confortável com a possibilidade de perder dinheiro, não invistas em ações individuais, onde o risco de perda é um bocadinho maior. Assumir mais risco é para investidores dinâmicos ou agressivos. E se calhar tu és um investidor mais conservador e há investimentos para ti. E por isso, os investimentos têm de estar alinhados com o teu perfil de investidor. Eu já fiz um vídeo específico sobre este tema que podes ver aqui, mas de forma mais resumida, para te ajudar a explicar qual é o teu perfil de investidor, existem algumas questões que deves colocar. E a resposta a estas perguntas vai determinar a tua tolerância ao risco, o teu horizonte temporal de investimento, os teus objetivos, etc. Então, a primeira pergunta é: qual é a tua tolerância ao risco? Ou seja, imagina-te numa situação de perda de capital, como é que isso te faz sentir? Depois, qual é a tua situação financeira atual? Ou seja, quais são os tipos de compromissos financeiros que tens neste momento e que possas vir a ter no futuro? Outra pergunta importante a colocar é: qual é o teu objetivo de investimento? Ou seja, o que é que vais querer fazer com o capital? É comprar um serviço ou um produto? É preservar o capital sem ter perdas? É fazer crescer o capital para a reforma, por exemplo? E dependendo se o objetivo for de curto, médio ou longo prazo, a estratégia de investimento e o teu perfil de investidor muda. E por fim, por quanto tempo queres manter os investimentos? Ao investir, tens de ter em conta as possíveis oscilações do mercado, não é? Ou seja, quanto mais arriscado o teu investimento, mais alargado deve ser o teu horizonte temporal, para ter tempo suficiente para o mercado recuperar. E conforme as respostas a estas perguntas, podes ser um investidor conservador, moderado ou dinâmico. Estas são as 3 categorias mais comuns, digamos assim.
falo muito na diversificação, porque de facto é uma das minhas estratégias preferidas. Diversificar nos investimentos, nos rendimentos, mas foquemos agora nos investimentos. Então imagina que tens um capital total de 10.000 euros, é já bastante dinheiro, não é? Se apostares esses 10.000 euros num só produto e esse produto desvalorizar, perdes o teu capital. Mas se dividires esses 10.000 euros por 5 investimentos diferentes, por exemplo, ou seja, 2.000 euros cada, mesmo que percas todo o teu investimento num dos produtos, só perdeste 2.000 euros em vez dos 10.000, não é? Ou seja, é uma grande diferença. Ninguém gosta de perder dinheiro à mesma, mas acaba por ser uma segurança um bocadinho diferente. O que eu pessoalmente gosto de fazer é encontrar um balanço entre arriscar e optar pelo seguro, porque ao arriscar também aumentas a possibilidade de ter retornos mais elevados e ao optar pelo seguro garantes que parte do nosso capital não se perde e a diversificação é a chave para conseguir este balanço. A diversificação do teu portfólio pode ajudar a reduzir o risco. E porquê? Se fores um investidor conservador ou moderado, por exemplo, podes reservar uma pequena parte do teu capital para aplicar num produto mais arriscado, diversificando a tua carteira. E mesmo se perderes esse montante, ainda tens o restante do teu capital assegurado. E mesmo um investidor com um perfil dinâmico, que arrisca muito mais, não é? Consegue usar a estratégia da diversificação para diminuir o risco. Outra vantagem da diversificação dos investimentos está relacionado com o horizonte temporal. Há produtos que valem a pena investir numa perspectiva de longo prazo, como por exemplo os ETFs, na minha opinião. No entanto, pode haver outros produtos que a curto prazo se consegue resultados satisfatórios. Ou seja, ao diversificar, consegues jogar com opções a curto, médio e longo prazo, dependendo dos teus objetivos de investimento. Falámos sobre a diversificação do teu capital, mas além disso, se tens um fundo de emergência, estás ainda mais seguro. Mesmo que aconteça alguma coisa aos teus investimentos, o que é sempre mau, não é? Ninguém gosta de perder dinheiro, ainda tens a tua reserva de emergência. E esta reserva é uma quantia de dinheiro disponível para alguma emergência ou imprevisto. Serve para situações inesperadas e o valor deve ser suficiente para cobrir as tuas despesas durante, no mínimo, 6 meses. Já estão fartos de saber isto, não é? E isto, no fundo, dá-te uma segurança e uma estabilidade que é super importante para quem quer começar a investir o seu dinheiro. Eu sei que isto é difícil e para quem se quiser iniciar no mundo dos investimentos quer é começar, não é? E não quer ter de esperar não sei quanto tempo para juntar primeiro o fundo de emergência, mas acredita que é mesmo melhor fazê-lo. E para te ajudar a motivar a juntar o dinheiro para o fundo de emergência, pensa que este fundo, que normalmente está associado a imprevistos maus, não é? Como, por exemplo, perder o emprego ou algum problema de saúde que te impossibilita de trabalhar e obter rendimento, também pode ser usado para oportunidades. Imagina que há uma oportunidade de investimento para o qual precisas de cash, de liquidez, mas o dinheiro que ias usar está investido e neste momento desvalorizou. Neste momento, isto é a título de exemplo, mas acontece que estamos numa crise, portanto é possível que esteja desvalorizado. Então não convém nada retirar esse dinheiro, não é? Porque ficarias a perder. Mas, felizmente, tens o fundo de emergência que te pode safar. Ou seja, neste caso, sendo que há uma oportunidade nesta altura para investir, podes usar o fundo de emergência. Sendo que depois deverá ser a tua prioridade repor esse fundo ASAP, não é? O quanto antes. Se quiseres saber onde guardar o teu fundo de emergência, vê este vídeo aqui. Lembra-te que, idealmente, deves investir dinheiro que não te faz falta neste momento. O dinheiro faz sempre falta e ninguém quer perder dinheiro, mas a ideia é investir dinheiro que não precisas neste momento. Quanto menos souberes sobre investimentos, maior o risco de alguma coisa correr mal. E atenção, não precisas de saber necessariamente fazer análises técnicas ou saber tudo a toda a hora sobre os mercados, mas precisas de saber de forma global o que estás a fazer e que implicâncias isso tem ou poderá vir a ter, não é? Foi mesmo por isto que eu comecei o meu projeto de finanças com ela, porque eu não encontrava a informação de forma simplificada sobre investimentos e então decidi criar, porque isto é super importante para quem quer começar a investir. E uma estratégia interessante para aprender é reservar uma parte do teu capital para investir em produtos novos sobre os quais queres aprender mais, porque na verdade tu precisas de praticar para aprender também. Ou seja, além da teoria, que podes adquirir através de canais de YouTube, de artigos, o que for, também precisas de ganhar a prática e isso faz-se treinando. Espero mesmo que estas dicas te ajudem e, se for o caso, coloca um gosto e partilha com alguém que esteja na mesma situação que tu. E já sabes, se quiseres saber mais sobre poupar
investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.